Olá, meninas! Aqui é a Suelen Rocha, mais uma vez com vocês. Hoje nós estamos na nossa 34ª semana. Isso aí, meninas! Muito feliz por estar aqui, por ter retornado, para nós finalizarmos com essas mulheres. Mulheres maravilhosas que têm nos ensinado várias coisas e temos aprendido com cada uma delas, meninas. Hoje a personagem que nós vamos falar se chama Ana, isso aí. Ana, aquela que foi a mãe do profeta Samuel. Essa história é muito conhecida, mas é uma história muito edificante, que vai nos trazer uma história também muito edificante, experiência de vida, a qual nós temos que seguir, meninas. Nós conhecemos essa história, que está registrada aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero me ater a partir do versículo 9, meninas, que vai dizer quando Ana pede a Deus um filho. Quem não conhece essa história? Ana era mulher de Eucana, que também tinha uma outra esposa que se chamava Penina. Isso aí, meninas. E Deus havia cerrado a madre de Ana. Deus, por um momento, apenas por um momento, meninas, assim como Ana viveu um momento de esterilidade, Deus também na tua vida, é por um momento que Deus está permitindo você viver tudo isso. Essa guerra, essa luta que você está passando não é para sempre. Deus não quer dizer que Deus não te ama, não é isso. Mas Deus ele quer te moldar através dessa guerra, através dessa situação que você está passando, assim como Deus moldou também o caráter de Ana, porque nada acontece por um acaso. Ana não estava passando por aquilo, não era por um acaso. Deus estava querendo tratar com Ana, Deus estava querendo trabalhar na vida de Ana, Deus ali estava moldando Ana. Então Deus, por um momento, meninas, ele cerrou a madre dela. E aí, Ana com isso chorava, Ana ela gemia de dor, Ana ela ficava ali muito triste, amargurada. A própria palavra do Senhor Jesus vai dizer isso, que o esposo dela, Eucana, de ano em ano subia para a cidade de Siló, para lá sacrificar, adorar a Deus. E por um momento, Ana foi, como sempre ia, mas nesse dia, Ana foi decidida. Nesse dia, ela foi decidida em busca do milagre dela. Meninas, eu imagino a dor desta mulher. Dentro da casa dela, todos os dias. É muito triste quando a gente, dentro da nossa casa, quando a luta é fora, é uma coisa. Mas quando a guerra, quando a luta é dentro da nossa própria casa, meninas, como é difícil suportar. E ali, Ana, ela teve que suportar a dor, ela teve que enfrentar aquela guerra, ela teve que viver aquele momento, o momento da esterilidade. Eu não sei se você está vivendo este momento, por acaso tem mulheres aqui que eu estou falando neste momento, que por um momento Deus não está permitindo você gerar, mas isso é um momento que Deus está tratando de você, que Deus está trabalhando através dessa situação na tua vida. E Ana, ali, todo dia era afrontada por Penina, todo dia Penina irritava ela e ela continuava firme no propósito dela. Meninas, o interessante que eu vejo, uma lição importantíssima que eu vejo através da vida de Ana, é que Ana, ela foi perseverante na oração. Será que eu e você temos perseverado na oração? Como que tem sido a sua perseverança naquilo que você precisa de Deus? O milagre que você necessita dele, você tem perseverado em oração? Ana, ela fez assim, ela perseverou, ela acreditou que Deus poderia fazer um milagre na vida dela. Por mais que ela estava amargurada, triste, por mais que a alma dela estava de um estado que poderia até não aguentar mais, mas mesmo assim, ela subia com seu esposo de ano a ano a Siló para poder sacrificar e adorar a Deus. E ali dentro do templo, a Bíblia vai nos falar isso aqui no versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meninas, como eu falei aqui, ela perseverou no propósito dela.
Ela foi específica, assim, eu quero um filho varão. Aleluia. E através da promessa que Deus daria para ela, foi que ela colocou o voto. Porque ali ela disse diante de Deus, olha, se o Senhor me der um filho varão, todos os dias ele estará dentro da sua casa. O Samuel será seu Deus. Aleluia. Será que nós temos um voto hoje para apresentar a Deus? Mas é um voto para cumprir. Não é um voto para daqui a pouco voltar atrás, porque a própria palavra do Senhor vai dizer isso, que precisamos votar e precisamos cumprir com o nosso voto. Ana votou e cumpriu, mesmo sendo o único filho dela que Deus havia dado naquele momento. Mas ali, aleluia, ela cumpriu com o voto dela. Meninas, e o interessante que eu vejo, o seguinte também aqui nessa história, Siló, eu estava pesquisando sobre essa cidade Siló, o nome, o significado. Siló significa tranquilidade. Nesse tempo aqui, a Arca da Aliança estava nessa cidade. E todos nós sabemos que a Arca da Aliança representava e representa a presença de Deus. O que eu entendo com isso? Momento que você estiver em aflição, momento que você estiver amargurada, triste, aleluia, vá para Siló, lugar de tranquilidade, e receba do Senhor a paz que você precisa, para quando você voltar para dentro da sua casa, porque ainda não chegou o momento de Deus realizar um milagre na tua vida. Quando você chegar, você vai voltar tranquila, porque você foi para Siló, porque você foi adorar, porque você foi engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mesmo ainda estando em esterilidade, mas o Senhor vai dizer para você, para mim, para você, adore. Louve meu nome, porque no momento certo eu vou fazer um milagre. E Ana ia, de ano em ano, ia para Siló, lugar de tranquilidade, onde havia a presença de Deus, onde Deus estava naquele lugar. E Ana voltava, aleluia, com o seu propósito vivo dentro dela. Mas chegou um momento que Ana foi determinada à presença do Senhor. Deus chega, dá um basta nessa situação, não aguento mais voltar para dentro da minha casa e viver a mesma situação. E nesse dia, meninas, o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor fez um milagre na vida de Ana. E ali Ana pôde gerar. Amém? Que através desta palavra, eu e você viemos entender que é necessário perseverarmos em oração. É necessário irmos para a presença do nosso Deus, porque lá nós vamos encontrar tranquilidade. Adore em meio às lutas, adore em meio às guerras. Não é para você parar, não é para você desistir, mas é para você continuar firme na sua caminhada, porque o milagre vai chegar na hora certa, no momento certo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.